Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo um dia após a vergonha de ontem, porque se eu faço logo após o jogo, vocês iam ouvir muito palavrão. E ninguém aqui, ninguém de vocês merece ficar ouvindo palavrão. Então, um pouquinho menos nervoso com a vergonheira de ontem, vou falar um pouco sobre a porcaria do jogo do Atlético mais uma vez. Ontem, lá em Goiânia, o Atlético enfrentando o Vila Nova de Goiás. Vila Nova 2, Atlético 1. Olha, e foi barato para o Atlético. Era para ter sido assim, ó, no mínimo, mas assim, no mínimo, sem forçar, era para ter sido uns 4-1 para o Vila Nova de Goiás. O Vila Nova fez os dois primeiros gols, né? Os dois únicos gols dele na partida já no primeiro tempo. Foi Bernardo, zagueiro, aos 12. Adivinhe como? Pelo alto, isso, a bola vindo de um escanteio. Bernardo livre de qualquer marcação. Os zagueiros do Atlético estáticos no lance. Nenhum deles foi na bola. E o Bernardo fez o primeiro gol do Vila Nova de Goiás aos 12 minutos. E ainda no primeiro tempo, Gabriel Poveda, que parece que já até jogou no Atlético, então teve aí a leis do ex, fez aos 32 do segundo tempo. Adivinha como? A bola vindo pelo alto também, no cruzamento, e o Mikael defendeu, mas jogou nos pés do Gabriel Poveda, que fez Vila Nova de Goiás 2, Atlético 0. Só que antes disso, o Vila Nova havia feito também um gol que foi invalidado pelo VAR, por questão de milímetros, porque senão já no primeiro tempo seria 3-0. E fora os outros lances que o Vila Nova levou perigo ao Atlético, um atrás do outro. O Atlético foi um time abaixo do medíocre. O Atlético foi abaixo da mediocridade. Foi um time, como até eu comentei num grupo de atleticanos, eu falei que seria mais um jogo covarde e sonolento do Atlético. E realmente foi até pior do que isso, porque dava para observar no semblante dos jogadores do Atlético a falta de comprometimento. Os jogadores do Atlético não estavam nem aí para o jogo, não estavam nem aí para porque o Vila Nova estava fazendo, e, enfim, os jogadores completamente fora de sintonia, ninguém falando com ninguém, nenhum líder ali no grupo. E para piorar, agora eu posso falar sobre esse técnico interino. Se no primeiro jogo dele, lá contra a Chape, eu isentei ele de qualquer crítica, porque no primeiro jogo, né, ele tinha assumido a bucha de canhão ali há algumas, né, 24 horas após a saída do Barbieri, mas agora não, agora ele teve 9 dias para treinar essa equipe e treinou errado, treinou com a escalação errada. Ou seja, ele colocou um zagueiro, que é um zagueiro lento, na lateral, que foi lá o Abraham Lincoln, né? E logo aos 14 minutos ele viu a cagada, a burrada que ele fez, desculpem o palavrão, ele tirou já o Abraham Lincoln, queimando o jogador, logo aos 14 minutos do primeiro tempo, porque o Atlético já havia tomado o gol e tomaria mais um saco de gols, né, se ele continuasse na lateral, colocando quem? Em vez de ele colocar outro lateral, mesmo que fosse o lateral da base, que estava lá, se eu não me engano, o Kaique estava lá, ele colocou o Raul de lateral, completamente perdido. Então, falar sobre a escalação do Atlético ali com o Juliano no meio de campo, que não fez absolutamente nada. O Zapelli não iniciou o jogo, né, não iniciou o jogo, talvez por isso até o Zapelli entrou muito mal na partida. Talvez se ele iniciasse o jogo ali no meio de campo, junto com os bagres, Filipinho, que não está jogando absolutamente nada, o próprio Juliano, que não jogou nada, e também foi uma partida muito ruim do Tevez, né? Mas seria menos errado ali a forma da escalação, que esse técnico português, o interino português, o João Correia,
escalou o time no meio de campo sem usar pele, na lateral improvisada e deu no que deu. O reflexo, o resultado negativo foi logo no início do jogo. Então, assim, falar sobre o jogo é falar mais do mesmo, do amontoado do Atlético em campo, né, do amontoado do Atlético em campo, de um time completamente descomprometido, né, e olha só que dessa vez viajou com a delegação Petralha, enfim, toda a diretoria executiva foi junto com o Atlético até Goiânia para ver de perto essa vergonheira. O Atlético virou rotina na vida do Atlético perder para equipes medíocres, com todo respeito ao Vila Nova de Goiás. Com todo respeito ao Vila Nova de Goiás. Mas quem é o Vila Nova de Goiás na fila do pão no futebol brasileiro? Para humilhar o Atlético do jeito que humilhou ontem. Não humilhou no placar, porque foi 2-1. O Atlético fez um gol no segundo tempo. Pasmem, senhores, hein? O Atlético fez um gol de pênalti no segundo tempo. Talvez o pênalti mais mal batido da história do futebol brasileiro, pelo seu Zapelli, que mal conseguiu chutar a bola, mas o goleiro ali na tentativa de arriscar canto, ele saiu, né, a bola bateu na perna do goleiro, a bola fraca, e acabou entrando no gol. E o Atlético fez um golzinho, e foi 2-1 para o Vila Nova. Mas era para ter sido, como eu falei, uns 4 ou 5-1. E seria pouco, porque o Vila Nova humilhou o Atlético. E ser humilhado, perder para o Vila Nova em situação normal já é constrangedor, imagine do jeito que foi. Então, o Atlético simplesmente banalizou esse tipo de derrota, perder para times pequenos, perder para times que na história, no contexto do futebol brasileiro, não tem relevância, e o Atlético está, ou já se apequenou, acabou tomando isso como uma rotina, o Atlético normalizou esse tipo de derrota. E olha, eu até o vídeo anterior falava que realmente o Atlético tinha ou tem o melhor elenco da Série B. Olha, hoje eu posso dizer que o Atlético tem o elenco, o maior investimento, mas o maior investimento não significa mais qualidade. E realmente os jogadores do Atlético não estão demonstrando essa qualidade. O Atlético não tem comissão técnica, né? Isso está mais do que provado. Esse técnico interino, ele simplesmente seguiu a cartilha do Barbieri, ou seja, fazer uma burrada atrás da outra, com escalação, com substituições, enfim. Olha, eu estreiei esse meu canal, né? Eu fui até corajoso estrear um canal falando do Atlético, né? Esse é o canal falando de Atlético. Eu sou o Mucifilho, e se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que é muito importante para o canal. Dê o seu like ou seu dislike, concorde ou discorde ali nos comentários. Mas, assim, foi um ato corajoso meu estrear um canal falando de Atlético, com o Atlético em baixa, né? E, ó, eu não sou de acreditar nessas coisas, mas eu começo a acreditar. Se não voltar o nome do estádio Joaquim Américo Guimarães e continuar essa aberração no nome do estádio Mário Celso Petralha, eu acho que o Atlético só vai ladeira abaixo. Pelo menos dentro de campo e até fora de campo está demonstrando isso. Aí, para amenizar um pouco a desgraça, o Atlético tomou consciência e está deixando a Liga Arena, a Arena da Baixada, do estádio que para mim sempre vai ser Joaquim Américo Guimarães, está deixando ali a fachada vermelha e preta. Internamente também o Atlético está deixando o estádio a caráter, né, com as cores rubro-negras. Mas é a única notícia boa em meio a todas as notícias ruins possíveis em cima do Atlético, que 2025 está sendo pior que 2024. Por quê? Porque em 2024, o ano do centenário, o Atlético caiu para a Série B, mas em 2025 o Atlético pode perfeitamente cair para a Série C. E isso que eu estou falando é sério, não é brincadeira não. O Atlético pode cair para a Série C. Pasmem, senhores, o que estão fazendo com a instituição Clube Atlético dos Paranaenses?
o que estão fazendo com essa instituição. Estão rasgando a bandeira do Atlético, estão pisando em cima do distintivo do Atlético e jogando na lama o Clube Atlético Paranaense. Sem mais, tchau, tchau.